Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso exemplo da quarta aula, né? Falta, antes de nós entrarmos na carga térmica, né? Que vamos ter que dar uma aula de teoria antes, vamos trabalhar com esse carregamento distribuído atuando aqui na barra DC, né? Perceba que aqui em D é a chapa 2, ok? Então, pessoal, vamos ter que determinar quais são as reações devido a esse carregamento, ok? Em relação ao momento, como eu tenho engaste, o valor do momento que eu vou atuar aqui de reação, sempre lembrando, reação, ok? Vai ser Q L ao quadrado sobre 12, né? Ó, a mesma coisa aqui, Q L ao quadrado sobre 12. Se você substituir, o que é que vai acontecer? O Q é 2 toneladas por metro, o L é 2, então vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 12. Simplificando, fica 2 terços, ou seja, esse momento vai ser 0,666 dízima tonelada metro. Da mesma forma aqui, ó, 0,66 tonelada metro, ok? E a reação, como eu tenho 2 toneladas atuando no vão de 2 metros, eu tenho 4 toneladas, né? Como eu tenho simetria de arquitetura, aqui vai ter 2 toneladas e aqui vai ter 2 toneladas, ok, pessoal? Então, o que é que vai acontecer? Meu vetor devido ao carregamento externo, ele vai ser igual a quem? Primeira posição é chapa 2, ok? É chapa, primeira posição chapa 1, que está lá em B. Não tem nada a ver com isso aqui, então é zero. Ele não vai ser responsável por nada. A segunda parcela é a chapa 2, que é esse aqui, ó. Então é esse valor de 0,666. Como aqui o sentido é qual? É o anti-horário, ele vai ser positivo. Então 0,666 tonelada metro. Ok? Então, pessoal, vamos agora para o 3, que é o apoio. O apoio está inclinado. Então o que é que vai acontecer? Essa carga 2, pessoal, ela vai ser levada para cá, ó. Ó, essa carga 2, ela vai estar atuando aqui, ó, de 2 toneladas, ok? Então, perceba que a projeção dela na direção que a gente definiu como sendo positivo, vai ser negativo, que vai ser no contrário, ok? E esse ângulo que ela faz com relação a esse eixo é o ângulo alfa, ok? Que é esse aqui. Então, eu vou estar utilizando o cosseno de alfa. Então, vai ser 3 sobre 5, ok? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vou ter 2 vezes 3 sobre 5. Vai ser, quando você colocar na calculadora, vai ser negativo. Por que negativo? Que está no sentido contrário. A projeção dele nesse eixo, dessa 2 toneladas atuando aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. A projeção dela no sistema de eixo positivo vai estar no sentido contrário, que a gente definiu como sendo positivo. Por isso que você colocando na calculadora vai achar menos 1,2 tonelada. Está determinado o vetor carregamento devido a essa carga aqui, ok? Agora, pessoal, vamos para a última e um pouquinho mais complicada, que é a carga térmica atuando na barra inclinada AB. Quando você usa o F2, você coloca os valores da temperatura e se for maior do que 0 graus vai aparecer um fogozinho. Se for menor que 0 graus vai aparecer uns floquinhos de neve, ok? Aqui eu coloquei 20 graus e coloquei o floquinho de neve só para dizer que é mais frio, mas no F2 vai aparecer 2 chamas, 2 labaredas, mas não se preocupe. Então eu tenho essa variação de temperatura atuando nessa barra. Ah, professor, isso existe? Existe. Se você tem, por exemplo, um galpão de uma padaria e aqui estão os fornos,
né? Minto, um galpão de um frigorífico. Aqui estão as câmeras frigoríficas, então a temperatura aqui é mais baixa do que a temperatura externa. Então são essas situações. Eu posso trabalhar com o contrário, aqui isso é uma siderurgia. Então aqui tem um forno de fundição, então a temperatura aqui é bastante elevada, então você pode trabalhar. Mas no normal, pessoal, a gente vai trabalhar com a variação de temperatura na região. Aqui essa variação de temperatura é muito pequena. Você tem 40 graus de meio-dia, vamos exagerar um pouquinho para ficar mais. Quando você vai dormir de noite é 35, então a variação de 5 graus, você não tem. Tô brincando. A variação é de 10, 11, 12 graus no máximo. Mas existem variações muito grandes, por exemplo, no deserto. No deserto de meio-dia você tem aí umas temperaturas beirando, tem casos que é até 60 graus. Quando você vai dormir de noite, ela chega a ser negativa. Ok? Então é uma variação muito grande de temperatura, então você tem que ter esses cuidados. Então, cargas térmicas. Quando a gente vai trabalhar com cargas térmicas, pessoal, nós vamos analisar duas situações. Primeiro, a variação da diferença de temperatura que ocorre no elemento de barra. Ou seja, que diferença de temperatura é essa? Uma barra que está 20 graus lá dentro e aqui 45. Ou seja, houve uma variação de quantos graus? De 25 graus. Então é essa variação de temperatura. E essa variação de temperatura atuando na estrutura, pessoal, causa uma flexão. Então, a forma de você calcular essa flexão está estabelecida aqui. Ó. Você tem essa variação de temperatura, multiplica pelo coeficiente de dilatação linear do material, vezes a rigidez, a flexão, e divide por H. Ok? Que é esse H? Esse H é exatamente a altura da peça. Ok? A altura da viga ou da espessura da coluna. E eu tenho essas duas formulações. Quando é bi-engastado, a formulação do momento, o M de A vai ser igual ao M de B, que vai ser igual a essa formulação. Ok? Se essa estrutura for engastada e apoiada, a formulação para o momento de reação no engaste vai ser o que? 3I alfa delta T sobre 2H. Ok? Então isso aqui é quando a gente faz com a variação de temperatura, que é fácil você visualizar o quanto variou a temperatura. Aqui, pessoal, se eu peguei do livro, essa formulação que tem TE, TI, esqueça isso, porque ele coloca o sinal aqui menos, não sei o que, mas vocês vão conseguir definir como é que essa estrutura ela vai se dilatar e você aplica um momento contrário a essa dilatação. Ok? Vocês vão perceber que isso aqui é muito simples de fazer. Depois, pessoal, que a gente trabalhar com esse efeito devido à variação de temperatura, vamos trabalhar com a TG, que é a temperatura que está atuando no centro de gravidade, ou seja, na linha neutra do elemento de barra, ok? Você sabe que a linha neutra ela não sofre deformação, ou seja, quando a peça flexiona, ela permanece do mesmo tamanho. Quando você coloca uma variação de temperatura, o que acontece? Essa barra ela vai ou se dilatar ou vai se comprimir, né? Então, essa variação de temperatura vai causar um deslocamento, né, do nó que está livre do elemento de barra, que está sujeito a essa variação de temperatura. Com esse deslocamento, pessoal, nós vamos definir um vilhor. E essa deformação, devido a essa carga térmica, é dada por essa formulação que vocês aprenderam desde lá no segundo grau. Ou seja, a deformação proveniente de uma carga térmica vai ser igual ao coeficiente de dilatação linear desse material, vezes a temperatura, vezes o L dele. Então, aplicando essa fórmula, você sabe por quanto aquele TG dilatou ou comprimiu aquela peça, quanto essa temperatura que está atuando na gravidade. Quando você vai utilizar o F2, pessoal, esse TG é a altura do centro de gravidade. Então, tome cuidado que a temperatura lá. Nesse exemplo, nós colocamos um H igual a 0,2 e o centro de gravidade vai estar no meio, ou seja, em 0,1. Mas vocês têm que ter cuidado com relação ao cálculo desse TG. No nosso caso vai ser fácil porque a gente vai pegar no meio da altura, ok? Aqui no meio da altura da barra. Então vai ficar mais fácil, porque é só fazer o ponto médio, ok? Então, pessoal, já são 9h50.
Vamos terminar essa aula aqui, então a gente vai voltar a trabalhar com essa formulação e vamos já resolver os dois casos, com o ΔT e o TG já na próxima aula, ok? Então, se gostou, dê um like e se inscreva no canal. Fui!